Olá, eu sou Lúcia Nervalho. Hoje, no Dividir para Multiplicar, teremos a participação da amiga nutricionista Vânia Couto. Olá, eu sou a Vânia, sou nutricionista. O meu nicho são atletas de alto rendimento e emagrecimento consciente voltado para a nutrição comportamental. Porque eu acredito que quando nós mudamos o nosso jeito de pensar, os nossos comportamentos, nós passamos a ter um relacionamento muito mais amigável com a comida. E eu quero muito agradecer a Luciana por ter me convidado para participar do Dividir para Multiplicar. É com imenso prazer que eu estou aqui para dividir com vocês um pouco do meu conhecimento sobre a nutrição comportamental. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre fome e saciedade, alimentos que são bacanas e alimentos que não são tão bacanas assim para o nosso organismo. Então, quando nós ingerimos a comida, o alimento ele vai lá para o nosso intestino e lá são liberados uma série de hormônios que vão levar para o nosso cérebro um comando de saciedade. Só que esse processo ele demora um pouquinho, ele demora cerca de 20 a 40 minutos, tá? Ou seja, se você comer muito rápido, você vai demorar para ter essa sensação de saciedade e vai acabar comendo mais do que deveria. Então, uma dica bacana que eu dou para vocês é o quê? Mastigar bem os alimentos. A digestão começa na boca e quando a gente mastiga bem, a gente leva o tempo correto de enviar essa mensagem para o nosso cérebro, nos dando a sensação de saciedade. Tá? Então agora vocês já sabem o que é saciedade. Então estou saciada, hora de parar de comer. E eu vou falar para vocês sobre alguns tipos de fome. Nós temos mais de 9 tipos de fome. E eu vou falar para vocês hoje sobre os 4 mais corriqueiros, tá? Que acontecem com mais frequência na nossa vida. Então nós temos a fome física, que é o quê? Aquela fome que a gente sente no nosso corpo. Ela dá sinais no nosso corpo. É quando a barriga ronca, eu já começo a ter aquela sensação, tipo um mal-estarzinho, né? Já começa a dar um mau humor, então eu sei que tá na hora de começar a comer. Então eu vou lá e vou comer o meu alimento. Ela não é específica, eu ainda consigo raciocinar o que eu quero comer. Então, por exemplo, consigo pensar que, tipo, uma salada, um grelhado, arroz, feijão, isso vai saciar minha fome e eu vou comer maravilhosamente bem. E eu sei também que se eu mastigar bem, eu vou ter a sensação de saciedade no momento certo e vou saber parar no momento que eu preciso. Aí nós temos aquela fome relacionada ao quê? A sensação de emoções, tá? Aquela vontade afetiva, aquela fome afetiva, aquela fome que é voltada, por exemplo, para uma memória lá da infância, aquele cheiro de bolo da casa da avó, a macarronada da casa da tia, alguma coisa que me remete a um momento muito bom. Nós temos aquela fome social, que é aquela fome relacionada aqui a momentos festivos, por exemplo, um aniversário de criança, uma confraternização com os amigos, onde nós temos vários alimentos expostos ali, alimentos que não são corriqueiros, né? Não são ali do nosso dia a dia, e a gente acaba comendo, por quê? Porque todo mundo está comendo. Então, por exemplo, eu vejo um potinho de amendoim e eu começo a comer aquele amendoim sem pensar, né, que eu estou com fome. Então, a gente acaba comendo, e uma dica que eu dou nesses momentos é o que? Comam com moderação. E agora a fome, que a gente precisa dar maior atenção seria qual? A fome emocional, que é aquela fome que vem abruptamente e não é uma vontade de comer alface, uma maçã, por exemplo. É aquela fome que vem logo depois de você ter ingerido alguma coisa, às vezes nem passou muito tempo, passou uma meia hora, você já tá lá abrindo armário, abrindo geladeira, e é aquela fome de uma coisa muito gostosa, muito calórica, muito gordurosa. Por quê? Porque ela está relacionada às suas emoções, porque teve algum gatilho que desencadeou essa vontade, tá? Que seria o quê? Estresse, ansiedade, relacionamento, alguma frustração, alguma coisa que não correu bem na sua vida. Pode ser de agora e pode ser lá de trás da sua infância, tá? Gente, sério, se precisar procurar uma terapia, procure, é fundamental. Agora, se você conseguir descobrir o gatilho, descobrir qual emoção está envolvida nesse momento, parabéns, tá? Uma coisa eu falo para vocês, gravem essa frase: emoção assumida não vira
comida. Outro fator importante para a gente levar em consideração é o quê? Dieta restritiva. Dieta restritiva leva também a uma alimentação emocional, tá? Então, por exemplo, eu vou restringir o doce porque o doce engorda, vou tirar a pizza porque a pizza engorda, não vou tomar esse refrigerante porque o refrigerante dá celulite, engorda. Essas restrições levam à compulsão. Tudo que você restringe leva a uma compulsão. A hora que você parar para comer determinado alimento, você vai comer como se o mundo fosse acabar amanhã. Por quê? Porque aquele alimento é proibido. Então a gente não pode julgar o alimento, tá? Então nenhum alimento engorda se você comer numa quantidade bacana, entendeu? Então, por exemplo, pizza. Se você comer um pedaço, 2 pedaços, concentrando no que você está fazendo, partindo, colocando na boca, mastigando devagar, você vai ter essa sensação de saciedade, você não vai precisar comer a pizza inteira, porque a pizza é proibida e nunca mais na vida você vai poder comer a pizza, tá? Então é a gente ter equilíbrio, mas o mais importante mesmo é descobrir o quê? Qual gatilho te levou a comer por emoção? Qual emoção você está querendo abafar, você está querendo controlar com a comida? Essa sensação de recompensa, eu como porque eu mereço. É até inconsciente, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui para frente. Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês, tá? Então nós temos alimentos que ajudam na nossa saciedade. Quais são esses alimentos? São as fibras presentes aonde? Nas frutas, verduras, legumes, nos cereais integrais, as proteínas também, tanto proteínas animais como proteínas vegetais, leites, ovos, carnes, peixes, as leguminosas, tá? As gorduras do bem, então são alimentos que são amigos do nosso corpo, tá? Então as oleaginosas, um óleo de coco mesmo, abacate, então são alimentos super amigos do nosso organismo que vão nos dar saciedade, vão liberar triptofano, que é o formador da serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar que deixa a gente feliz, tá? Um chocolatinho amargo é muito bacana para nossa saúde, tá? E alimentos que não são tão bacanas, que são os alimentos industrializados, que é o que a gente chama de ultraprocessados. Esses alimentos, eles têm um composto que nós chamamos de xenobióticos, que são disruptores endócrinos. Eles enviam uma falsa mensagem para o nosso cérebro, dando a falsa sensação de prazer. Isso acaba intoxicando o nosso corpo. Onde eles estão presentes? Nos pesticidas, nos agrotóxicos, naquela carne vermelhinha que a gente pega na prateleira do mercado, cheio de nitrito e nitrato, para as mulheres nas maquiagens, tá? Que a gente tem muitos metais pesados, nos plásticos. Então, quando a gente muda a nossa alimentação e começa a ingerir esses alimentos que eu falei, alimentos mais saudáveis, a gente começa a romper as células onde ficam esses disruptores endócrinos e a gente começa a limpar o nosso organismo, tá? Então, eu falo que tudo é perfeito, a natureza é perfeita, nós temos na natureza tudo o que nós precisamos e a gente precisa confiar também no nosso sistema imunológico. Então, a gente desembala menos e descasca mais. Então esses alimentos vão fazer bem para você e a partir do momento que a gente começa a introduzi-los na nossa alimentação diária, tudo na nossa vida começa a mudar. Eu vou ter mais sensação de saciedade, eu vou diminuir episódios compulsivos. Por quê? Porque eu vou estar nutrindo o meu corpo. E a partir do momento que você nutre o seu corpo, essas vontades começam a reduzir. Nós precisamos de um processo de adaptação? Sim. Tá? Então nós precisamos de pelo menos 21 a 66 dias aí de um processo de adaptação. Tem pessoas que se adaptam mais rápido e tem pessoas que demoram um pouco mais para se adaptarem, tá? Então nesse processo é comum a gente sentir fome, a gente sentir as vontades, por quê? Porque a gente vai estar limpando o nosso organismo, a gente vai estar nutrindo o nosso organismo. Depois disso a gente consegue mudar o nosso paladar, então o biscoito recheado que você come hoje, você vai, diminuir essa vontade com o tempo, tá bom? Então fica aqui a minha dica e qualquer coisa que precisarem podem entrar em contato comigo. Abração para vocês e espero que eu tenha realmente conseguido ajudar vocês nesse processo de alimentação emocional.